Bom dia, bom dia. Paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que vão ouvir esse vídeo. Não sei o dia nem a hora que vão ouvir, mas Deus abençoe cada um. E vamos à palavra. Diz assim a palavra. É conhecido esse texto aqui. O filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades, aliás. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os campos apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhes dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dizer-lhe-ei: Pai, pequei contra vós e contra os céus perante ti. Já não sou digno de ter chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai, né? E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-o, e ponde-lhe um anel à mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, então comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. Porém, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e ele não queria entrar. E saindo o pai instava com ele. Mas respondeu ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre esteve comigo, sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos
e no folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. É uma parábola do filho pródigo muito, não chega nem a ser uma parábola, né? É muito conhecida. Tem até hinos, né, que falam sobre isso. Por que eu li esse texto? Para dizer que naquela época e hoje não é diferente. Hoje, às vezes o filho sai de casa, ou às vezes na igreja, vamos pôr aqui, né, num contexto lá na igreja, uma pessoa está bem, tranquilo na presença de Deus, né, e de repente ele se desvia do caminho e sai fora, não da igreja apenas, porque só a igreja não segura ninguém e não salva ninguém, o que salva é Jesus Cristo, mas ele se desvia e vai para o mundo. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele ainda pegou o que era da parte dele dos bens e gastou, né, dissolutamente, e gastou todos os seus bens que o pai tinha dado. Então, é um exemplo bem claro, né? É uma palavra que é bem clássica dentro do Novo Testamento aqui de Lucas 15, né? E então, a partir do versículo 11, então hoje às vezes a pessoa está lá dentro de uma igreja, vamos fazer um exemplo aí, está dentro da igreja o pastor, está com o pastor e pai dele, espiritual, aí ele se desvia. Alguns pastores, como pai espiritual, vai atrás e consegue trazer a ovelha. Mas outros saiu da igreja e falou, não, já desviou, deixa para lá, está desviado mesmo. E não vai atrás da pessoa que se saiu da igreja para fazer uma visita, ver como é que está. Eu vim aqui te visitar para ver como você está precisando de alguma coisa, né? Que às vezes a pessoa até desencanta, porque os pastores às vezes ele não tem muito amor pelas ovelhas e ele desce ele além, às vezes até, isso me aconteceu comigo, que eu não devia nada, mas o pastor da época tinha ciúme, porque me chamavam eu de pastor, que eu estava formando já, mas chamavam eu de pastor e pelo trabalho que Deus fazia através da minha vida, achavam que eu era o pastor. Eu falei, não, pastor é aquele lá, eu sou só obreiro aqui. Eu sempre fui evangelista. Eu sou evangelista, eu falava assim. Então, mas me aconteceu assim, o próprio pastor me ofendia dentro da igreja, me chamando a atenção, que eu nem tinha nada que chamar atenção, porque eu não estava fazendo nada. Mas se fosse uma outra pessoa que não estivesse firme em Cristo, né? Eu estou me referindo, já se desviava, saia fora, não fica na igreja. E o pastor, se desviou mesmo, não vou atrás, não corro atrás. Então, isso que é o problema. Aqui é um pai, né? Mas quem é o pai espiritual das ovelhas que estão dentro de uma igreja, né? Do aprisco. É o pai espiritual, é o pastor. Então, o pai tem que ter amor às ovelhas. Ele tem que ir atrás e... sabe, não escorraçar com a ovelha, tem que ir lá fazer uma visita e olhar, olha, eu vim trazer aqui um sacolão para você, eu vim ver se está precisando de alguma coisa, você não foi na igreja, mas as portas estão abertas, eu quero que você volte para a igreja, porque é bom para você, para a tua família e tal. Então, com amor, com carinho, não às vezes o cara vai e volta lá para a igreja, ele desce o sarrafo lá na igreja, na frente de gente, e humilhar a pessoa. Por isso estou falando aqui, tem que ter amor como o pai demonstrou ao filho. O pai demonstrou ao filho que não, e o filho mais velho não achou bom. Mas eu estou sempre aqui, e o senhor nunca me deu um cabrito, eu sempre te ajudei, e né, essa história, né? Aí o que o pai falou, não, meu filho, que você sempre aqui, tudo é teu também. E sempre esteve comigo. Agora teu irmão estava morto e reviveu.
porque voltou da presença do Pai. Aqui é vamos dizer que é uma parábola, mas falando da parte espiritual, né? Um pai, ali era um pai, mas ele está falando uma parábola, então nessas alturas do campeonato, como diz o gaúcho, ele então está falando do pai espiritual. E quem é o pai espiritual? É o pastor, às vezes até um próprio presbítero no lugar do pastor, que talvez está ali no lugar do pastor. Às vezes ele é um bispo, né? O bispo é aquele que comanda as igrejas, né? E assim, nós temos que ter amor, o que Jesus está mostrando aqui, é que nós temos que ter amor pelas pessoas, vou ir atrás. Eu jamais, nunca, onde eu passei, nas igrejas que eu passei, eu às vezes até quando eu saía quase a metade da igreja, eu voltava lá, não saiam daqui. Eu sou só um homem, eu saí porque eu estou indo para um outro lugar, mas vocês permaneçam lá no lugar do aprisco de vocês ali, ó. Mas trato com carinho, com amor, não é, sabe, descendo-lhe o rebenque aí, depois a pessoa fica, né, ressentida e não, às vezes nem volta lá e nem vai para lugar nenhum mais, aí se desvia, né? Então, a gente tem que ter amor, por isso tem que ter sabedoria para administrar uma igreja, tem sabedoria, tem que ter inteligência e prudência para não fazer as coisas erradas. A prudência não deixa você fazer coisas erradas. Tem que ser prudente no que, como fazer, como falar, né? E essas três coisas têm que estar juntas: sabedoria, inteligência e prudência. Às vezes o pastor não tem nem sabedoria, nem inteligência e nem prudência. Eu não estou falando dos pastores, né? Tem muita gente que é bispo e é um monte de gente aí que tem título aí mais alto, mas às vezes não tem amor pelas pessoas. As ovelhas que Jesus se refere é as pessoas que estão dentro da igreja, do aprisco ali onde que está. Eles estão, né? E nós temos que ter sabedoria, inteligência e prudência. A prudência nos limita de não fazer as coisas erradas, de você olhar, verificar e com prudência falar as coisas e fazer as coisas. Então, assim, é um texto simples, conhecido, mas tem a essência da palavra. É isso que estou falando. Nós precisamos ter sabedoria, inteligência e prudência. E o pastor, como é um pai espiritual, eu vou falar pastor, mas tem muitos outros que um presbítero no lugar do pastor também, ele também também outro pai espiritual. Eu trabalhei há muito tempo, eu trabalhei como evangelista. Eu ganhava 5, 6, 8, 10 almas numa pancada só, assim, numa casa só. Se reunia, eu ia lá, pregava e eles recebiam Jesus como Salvador. E às vezes lá na igreja o cara ficava um mês inteiro, não era uma, mas eu saía. E saio, se precisa, eu saio. Eu não sou melhor que quando eu trabalhava. Hoje eu sou um pastor formado, eu fiz 4 anos de faculdade de teologia, porque o Senhor mandou estudar. Até eu falei, Senhor Espírito Santo, o Senhor é quem me dá a interpretação da palavra, e o que eu vou fazer na faculdade de teologia? E ele falou, não, tem muitas coisas que você não conhece, meu servo, dentro da história da igreja. Você vai estudar a história da igreja, na verdade, e muitas coisas. Por exemplo, eu estudei o hebraico, o grego, aliás, o hebraico é o grego. Mas é assim, um basicão, né? Porque se 4 anos você não aprende muita coisa, apesar que tinha a matéria do hebraico, tinha todos os dias. E hoje o hebraico está aí, você pode aprender pela internet. Tem os professores lá que já lá de Israel que vem ensinar o hebraico. Não aprende quem não quiser. Mas assim, o que eu quero dizer é que dentro desse texto e contexto ao mesmo tempo, nós temos que ter amor pelas pessoas, amor pelas ovelhas, porque as ovelhas não é nossa, as ovelhas pertencem ao Senhor Jesus Cristo, não é só o pastor, ele é o supremo pastor, ele é o supremo pastor. Então,
a gente, eu assim, observo muito isso, porque eu já fui uma pessoa que fiz parte da igreja como membro, e sei o que eu passei, eu sei. As perseguições do próprio pastor, que devia estar me apoiando, me ajudando, ele mesmo me perseguia. Até que um dia eu fui no manto orar, o Senhor falou para mim assim: sai de lá, porque lá te humilharam, te pisaram. Falou o próprio pastor: lá te humilharam, te pisaram e tiraram até a tua capa. Eu falei: o Senhor, mas eu não estava no monte orando. Ele falou: mas que significa capa? Eu falei assim para ele: a capa é a autoridade que tu tinha diante da igreja. Só não tiraram a tua unção, meu servo, porque você foi formado aos meus pés. Isso o Senhor Jesus falou, é o Espírito Santo que representa Jesus, né? Vocês não tiraram a tua unção porque você foi formado aos meus pés. Mas sai de lá. Quando eu saí, sai a metade da igreja. Aí o chefe mora em Belo Horizonte, que é o que comanda tudo, mas já deu uma puxada no pastor daqui. Hoje nem pastor, ninguém nem chama para pregar. Primeiro era um bem cotado, bem visto, mas havia na vida do pastor, sabe o que é? Eu estou só dando um plaque para vocês verem. Havia a arrogância, a prepotência, a soberba, o orgulho e mais coisas aí. E eu falei isso para ele. Um dia ele me chamou: vem aqui, quero conversar com você. Eu digo: eu vou conversar, não cai pedaço, eu vou lá conversar. E me deu um chá lá para mim, para eu conversar. Fiquei quase a tarde inteira lá, quase desisti, eu já estou aqui, vou esperar. E ele demorou a chegar, e eu falei tudo isso para ele: você é prepotente, arrogante, é um cara orgulhoso, soberbo. Eu falei assim: essas qualidades vão te derrubar. Mas não durou 6 meses, não é nem pastor mais. Nem pastor ele foi, era mais. Até hoje não endireitou. Tem uma igrejinha que abriu no interior lá, mas está lá com meia dúzia. Não que eu deseje isso para ele. Até ele veio na minha casa, foi me visitar. Eu falei: lembra que eu falei para você que você nem pastor você ia ser mais? Não dizer mal para você. Só tem um detalhe. E que te chamavam você para aqui, para ali, para lá. E aí hoje ele falou: não, hoje não me chama para nada. Pois é, sempre fui teu amigo, tentei te avisar. E o senhor falava que eu achava que certo eu era inimigo. E eu falei assim para ele. Aí ele falou assim: se eu abrir um ministério, eu que não tenho essas intenções de abrir um ministério, eu já tenho meu ministério. Aí ele falou assim, ele meio que chorou e falou: você não comia na minha mesa, mas os que comiam na minha mesa me abandonaram, nem olham para mim. Mas você que me deu conselho e me achei que você era meu inimigo, você que era o meu amigo. Agora que eu estou vendo que você era meu amigo e é meu amigo. Ele chorou. Eu falei: não, pastor, não esquenta não. O erro é humano. Eu tentei te avisar que a prepotência, a arrogância, a soberba, o orgulho foi o que tinha no coração do diabo lá. E Deus expulsou ele de lá. Mas o senhor não me escutou, achou que era teu inimigo. Então, e eu era ainda ali eu era um evangelista, né? Já formado, né? Já tinha me formado como pastor, né? Só que aquele detalhe, até hoje eu me dou com ele, eu não desejo mal para ele, mas hoje ele sabe aonde que eu estou, o que eu faço. E então assim, eu estou falando disso porque eu era um membro de uma igreja, eu passei por isso também. Então, mas não era assim, ó, se eu saísse, saía, era o desviado já, né? Tem muita gente que tem esse costume: o cara não vem mais na igreja, é desviado. Ou então vai lá atrás, se é desviado, às vezes está mais firme do que ele que está dentro da igreja. Não quer dizer que está na igreja, a igreja não salva ninguém. Que salva é Jesus Cristo. A religião não salva ninguém. Pastor não salva ninguém. Padre não, muito menos. Por muita coisa errada. Mas quem salva é Jesus Cristo.
Então o homem de Deus tem que ter sabedoria, inteligência e prudência naquilo que vai fazer. E ser prudente. Já passou até a hora, já passou bem do horário. Gente, eu vou fazer uma oração aqui, tá bom? Glorioso Deus eterno Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo, Papai, que eu te agradeço por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, nos agraciado, e peço a Ti, soberano Deus eterno Pai, visita todas as nações, tribos, línguas e nações da face da terra, todos, Pai. Aqueles que precisam de cura sejam curados, os que precisam de libertação sejam libertados, os que precisam de salvação sejam salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor, para a honra e glória no nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém.